Seres com aparência muito estranha, alguns provenientes de outras civilizações. Qual a origem da lenda dos chamados lobisomens? Será que eles existem aqui ou no mundo espiritual? Que bom que você está aqui no canal Estrada Sem Fim. Meu nome é Áureo. Hoje, segunda-feira, mais um vídeo respondendo perguntas dos inscritos, perguntas que vocês deixam aqui nos comentários deste vídeo. Começamos recentemente com esse tipo de vídeo, que tem uma edição mais tranquila, mais um bate-papo, e queria desde já deixar o meu agradecimento a vocês, porque o primeiro vídeo vocês gostaram, nos incentivaram bastante a continuar, isso é tão importante, vocês foram incríveis, e tenho certeza que incentivar os outros é também uma grande forma de caridade. Então, muito obrigado, de coração. Vou pedir para vocês, se quiserem, pegarem um café, uma bebida, um chá, bebida da preferência de vocês. Eu já tenho aqui o meu café, para a gente começar a conversar sobre as perguntas. O Rafael Victor, ele pergunta qual a origem de termos que encarnar na Terra? Qual o motivo de nossa primeira encarnação? Então, Rafael, essa pergunta ela remete àquela questão, até uma questão filosófica. Por que que a gente precisa encarnar? É muito comum. Será que não seria melhor se nós ficássemos lá no mundo espiritual, evoluindo, tranquilos? Por que a gente precisa vir para cá? É uma questão que pode ter vários tipos de resposta. Sempre que eu me pego pensando nisso, eu lembro de uma frase que eu escutei, que a morte é uma das grandes ideias de Deus. Porque quando chegamos num ambiente onde tudo é efêmero, impermanente, nós passamos a buscar aquilo que é a essência, aquilo que é eterno, aquilo que realmente importa. A encarnação, estarmos aqui neste plano, nos traz benefícios, tanto físico-energéticos, para os nossos corpos espirituais, e também benefícios psíquicos inegáveis. O mundo físico é um grande cenário de aprendizado, onde somos constrangidos, obrigados a desenvolver as nossas potencialidades para lidar com os desafios da vida, lidar com um corpo que também tem um prazo de validade, um corpo cheio de necessidades, colocar à prova tudo que já aprendemos, colocar na prática ensinamentos que trazemos de muito tempo. São muitos motivos que nos levam a encarnar. Encarnar potencializa, catalisa a nossa evolução. Sem isso, ficaríamos muito mais estagnados. A inteligência suprema do universo é sabedoria infinita. O Alexandre Toscano pergunta, se já fomos vários, quando desencarnados, qual personalidade prevalece? E o Alexander Akadroli faz uma pergunta semelhante. Ao desencarnar, um espírito tem acesso a todas as suas vidas passadas ou isso é um privilégio para poucos? Olha, geralmente, quando nós desencarnamos, nós não temos a personalidade da vida imediatamente anterior. Mas pode acontecer de termos tanta identificação com uma de nossas vidas passadas que automaticamente ao desencarnarmos já retomamos aquela personalidade, aquela aparência. E às vezes a identificação é tão forte que até nos momentos de sono físico, quando temos aquela liberdade parcial, nós já assumimos essa personalidade. E respondendo ao Alexander, a lembrança das vidas passadas quando desencarnamos não vem imediatamente. É tudo muito gradual. No nosso lar, por exemplo, tem um relato de um casal que precisou fazer uma terapia para acessar os últimos 300 anos de suas trajetórias e não deixaram eles avançar mais, porque eles só estavam preparados para lidar com os conteúdos até ali. Já a memória integral de toda a nossa jornada, isso é uma conquista espiritual que realmente só espíritos muito avançados detêm. Espíritos que já, inclusive, já quebraram todas as barreiras de espaço, tempo e vivem em condições que ainda não compreendemos muito bem. O Júlio pergunta se existe matéria no mundo espiritual. Existe sim, Júlio.
Há, inclusive, comunicações espirituais que ensinam que só existem 3 elementos no universo: Deus, Espírito e Matéria, que essa seria a trindade universal. Então, tudo que não é Deus, a inteligência suprema que permeia todo o cosmos, tudo que não é Espírito, princípio inteligente, é matéria. Então, temos matérias no plano físico, no plano espiritual, nossos corpos, sutis, inclusive. O próprio pensamento é matéria. Ordemir de Moraes pergunta se espíritos de muitíssima luz podem habitar estrelas ao invés de planetas. Sim, Ordemir. Inclusive, há relatos que no Sol, no nosso sistema solar, há espíritos ali muito iluminados, responsáveis pelo destino evolutivo do nosso sistema solar. Mas preciso lembrar também que espíritos muito evoluídos, eles não estão mais presos a planetas, a estrelas. Eles podem se deslocar livremente pelo universo na velocidade do pensamento. A Magda Vidal pergunta se há vida em Saturno. Sim, há vida em Saturno. Chico Xavier, no livro Cartas de uma Morta, que foi ditado pela sua mãe desencarnada, Maria João de Deus, ela descreve panoramas da civilização que existe em Saturno. Mas é numa matéria, fazendo uma pergunta, um link com a pergunta do Júlio, é um tipo de matéria diferente, mais rarefeita, em outro tipo de vibração, de densidade, inacessível aos instrumentos terrestres. Assim como o plano espiritual ainda não é visível, tangível aos instrumentos, à tecnologia que nós temos hoje. Então, Saturno, que é um planeta gasoso, tem diversos satélites e há uma vida ali exuberante. Inclusive, é um dos planetas mais evoluídos do sistema solar. E agora sim a pergunta da Margarida Pedreira. Por que em outras civilizações de outros planetas há seres com aparência muito diferente de nós humanos? Se fala muito em alienígenas verdes, azuis, com corpo de inseto ou réptil. Inclusive, Margarida, no livro Cartas de uma Morta, a mãe do Chico Xavier, quando ela vê os seres lá em Saturno, ela estranha muito. Inclusive, ela usa a palavra monstros, pareciam monstros. São muito diferentes. Mas quem disse que a vida vai ser exatamente igual aqui na Terra, por todo o universo? Aqui nós temos uma vida orgânica baseada no elemento carbono. Pode haver planetas onde a vida se coloque em outras bases, com outros elementos químicos, e a aparência dos seres também seja diferente. O Homo sapiens aqui na Terra, ele tem uma descendência evolutiva ligada ao ramo dos primatas. Talvez se os dinossauros não tivessem sido extintos, hoje a espécie dominante aqui no planeta seria uma linhagem reptiliana, não sabemos. E existem muitos planetas por aí em que a evolução não se deu exatamente como aqui na Terra. E as espécies dominantes também não estão ligadas aos ramos dos primatas, mas aos dos répteis, aos dos insetos, aos dos felinos, enfim. A diversidade é muito grande. Mas nós, humanos aqui da Terra, é que ainda não estamos preparados para lidar com tanta diversidade, com tanta diferença. Nós ainda discriminamos membros da nossa própria espécie, às vezes só porque tem um tom de pele diferente do nosso. Talvez este seja um dos grandes motivos para que os nossos irmãos de outros mundos não se apresentem ainda para o grande público, digamos assim. A Cleia Castro pergunta se existe uma obra que aborde o elo perdido, que tantos cientistas falam que existe em nosso DNA. Olha, Cleia, a obra que fala sobre isso, muitas obras falam, mas eu recomendo o livro Evolução em Dois Mundos, do Chico Xavier e do Valdo Vieira. Cada um psicografou aí um capítulo, em cidades diferentes, pelo espírito André Luiz. Ali é explicado como a evolução se dá, sim, no mundo físico, mas sob a supervisão e a interferência do mundo espiritual. O Marcos Macedo pergunta, Áureo, o lobisomem existe no plano espiritual? Olha, Marcos, eu acho que não existe na forma como o nosso cinema, a nossa ficção apresenta esse tipo de criatura. Mas existe um fenômeno no mundo espiritual que é a chamada licantropia ou zoantropia,
Ocorre quando o espírito se apresenta em aparência animalesca. O corpo espiritual ele tem essa plasticidade. Espíritos, por exemplo, que se comprazem, se obstinam na satisfação dos instintos por muito tempo, eles podem inconscientemente regredir, se apresentar com feições animais. Pode acontecer também de espíritos com a consciência muito culpada caírem nas mãos de entidades perversas, umbralinas, que, por meio de processos hipnóticos, fazem com que eles regridam também a feições animalescas, a aparências perispirituais com a aparência de animais. Isso acontece. Pode ter acontecido que, em algum momento, médiuns de clarividência no plano físico conseguiram enxergar criaturas assim. E isso teria dado início a essas lendas de lobisomens, de seres fantásticos. Ou pode ter acontecido também, em alguns momentos, isso é mais raro, mas pode acontecer, de espíritos desse tipo se materializarem por alguns momentos, e terem sido vistos, e isso ajudou a alimentar ainda mais essa lenda. O Marcos Trindade pergunta se o número de relatos de OVNIs tem aumentado, se há risco de sermos atacados por seres hostis. Não, quanto a isso, podemos ficar tranquilos, não seremos atacados por seres hostis, pelo contrário, os nossos irmãos de outros mundos estão muito presentes nesta fase que estamos vivendo, uma fase de final de ciclo evolutivo, de transição planetária. Há seres aqui de todos os quadrantes da galáxia nos ajudando a dar este passo. Toda esta evolução do planeta Terra é muito controlada pela espiritualidade. Imagine se nós estivéssemos sujeitos a ataques de outras civilizações. O universo seria um caos. Tudo é muito controlado. E os nossos irmãos estão aqui, irmãos de outros mundos, estão aqui para nos ajudar, inclusive encarnando aqui na Terra. Muitos já estão encarnando, muitos espíritos estão em sua primeira reencarnação aqui na Terra. Nas últimas décadas, quantos bilhões de habitantes a Terra não ganhou? O número saltou numa velocidade incrível. Então, muitos espíritos estão aqui encarnando pela primeira vez, provenientes de outros mundos, para ajudar justamente este salto evolutivo que se aproxima. Estamos entrando numa nova fase. O Tony Santana, quando não temos contato direto ou sentimos nossos mentores, pode ter sido algum tipo de escolha nossa ou apenas não é do nosso merecimento? Tem a ver com a pergunta da Josi Zapas. O que acontece com nossos mentores quando desencarnamos? Quando vamos para o umbral não os vemos? Olha, Tony e Josi, nenhum de nós está desamparado nesse sentido. Todos temos os nossos espíritos tutelares, também conhecidos como anjos da guarda. Todos temos os nossos mentores que se relacionam mais aos trabalhos, que temos as frentes de trabalho que estamos atuando. Agora, quando não conseguimos ou não sentimos este contato mais diretamente, pode ser da nossa sensibilidade, pode ser porque não estamos na sintonia necessária. E realmente, quando não estamos na sintonia, eles não conseguem nos acessar. Por isso que é tão importante momentos de quietude mental, de oração, de meditação, prece. Nesses momentos, muitas intuições, muito amparo, muito cuidado é providenciado, porque nossa vibração está possibilitando isso. E quanto à dúvida da Josi, quando desencarnamos e vamos para o umbral, não os vemos. Isso é bem comum quando estamos na sintonia umbralina, os nossos mentores e guias, eles respeitam esse nosso momento, mas assim que nós passamos pelo aprendizado necessário e elevamos um pouco a nossa vibração, eles imediatamente se apresentam. Quando vem em nós vontade de crescer, o amadurecimento necessário, eles se apresentam para nos conduzir por outros caminhos evolutivos. Nós nunca estamos desamparados e somos constantemente monitorados. Vilmair Moreira pergunta: quando a gente convive com pessoas de espírito ruim, manipuladoras, que sempre carregam ódio no coração, como devemos agir?
Olha, de preferência nos afastar delas, mas às vezes isso não é possível. Às vezes são pessoas que você convive ali no ambiente profissional, às vezes até familiar. São relações difíceis que têm muito a nos ensinar em termos de paciência. Mas sempre precisamos nos respeitar. Se for possível, se afaste, exija respeito, estabeleça limites, exercite, à medida do que você conseguir, o amor, procure vibrar uma boa energia, se defenda energeticamente, exercite o amor aos inimigos de Jesus, que ele, aliás, um dos grandes paradigmas que Jesus quebrou. E cresça com essa relação, porque ela vai ter algo para te ensinar, mas não é fácil. O André Sintra pergunta como podem existir crianças espirituais. E a Cláudia pergunta se todas as crianças são resgatadas. Sim, todas as crianças são resgatadas imediatamente. Existem espíritos, equipes espirituais especializadas no desencarne de crianças. Elas são levadas para colônias, às vezes colônias especializadas em crianças apenas, mas todas as comunidades espirituais têm departamentos para lidar com esse tipo de espírito. As crianças continuam crescendo no mundo espiritual, vão chegar à maturidade, mas pode haver espíritos, e isso acontece, que já estão no mundo espiritual há um tempo e optam pela aparência infantil, optam por se apresentarem como crianças. Não temos aí a linha dos herês da Umbanda? Às vezes espíritos também que estão próximos a reencarnar, já vão se adaptando, já se acostumando, interagindo com as energias do mundo infantil. Agora, essas aparições que se refere a Cláudia, se seriam espíritos zombeteiros, pode acontecer. O corpo espiritual tem essa plasticidade, espíritos às vezes podem se apresentar como crianças, às vezes para assustar, e não são crianças. Espíritos que estão mistificando com a intenção de assustar, de enganar. Isso pode acontecer. O Luciano Pires pergunta sobre a necessidade das pessoas darem seus nomes e o nome dos desencarnados antecipadamente em reuniões de psicografia. Acredito, Luciano, que isso pode acontecer dependendo da metodologia do local para auxiliar no planejamento. A espiritualidade muitas vezes precisa fazer um planejamento prévio de quais espíritos vão se comunicar, qual o contexto familiar, como aquela comunicação será recebida. Às vezes são espíritos que podem ainda estar até em planos ainda umbralinos, sem condição nenhuma de se comunicarem, vão precisar de assistência especializada. É tudo uma questão de planejamento prévio, que é muito importante. O Alexandre Aires, por que as psicografias têm esse formato, caneta e papel, e não se atualizam? Alexandre, atualizam sim, tem médios hoje que já psicografam ali digitando, isso é muito comum. Na época do Kardec eram aquelas cestinhas de Vime, depois passou a ser lápis e papel, depois veio a época das canetas. Isso está em constante evolução, isso não está parado não. Gente, acho que por hoje tá bom. Muito obrigado por terem ficado comigo até aqui em mais este vídeo de perguntas. Pretendo fazer outros com incentivo de vocês. Mas para isso, preciso que vocês deixem as perguntas aqui nos comentários. É daqui deste vídeo que tiraremos as perguntas do próximo. Muito obrigado por vocês terem ficado comigo até aqui. Curtam, compartilhem, deixem seus comentários. E até um próximo vídeo, pessoal. Tchau!